Alô, e aí, tudo bem? Vamos então começar mais uma videoaula, ok? Nessa videoaula nós iremos ver um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Comigo, né, professora Melissa. Então vamos lá, gente. Primeira coisa então que eu quero perguntar para vocês, o que foi? Você sabe o que foi essa Semana de Arte Moderna? Então vamos lá? A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu onde? No Teatro Municipal de São Paulo. Olha aí a data, gente. Entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Por isso que também ela é conhecida como a Semana de 22. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposição de obras, pinturas, esculturas e palestras, tá? Foi um grande evento em São Paulo. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, gente, atenção para isso. A partir de uma estética inovadora, inspiradas nas tão conhecidas vanguardas europeias, tá? Depois eu vou gravar uma videoaula falando só sobre as vanguardas europeias, tá bom? Então essa Semana de Arte Moderna, ela foi pautada nisso, nessa nova visão, porque existiam novas visões que estavam surgindo em todo o mundo, principalmente ali no ambiente ali da Europa, né? Que geralmente sempre vem de lá tudo. E aí, baseado nessa nova visão da arte, essa Semana de Arte Moderna foi então feita. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país. E aí, então, foi deflagrada deflagrada pela Semana de 22, por isso que ela é conhecida também por esse termo. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, tá? Ou seja, foi um choque, porque até então nós estávamos onde? Nós vínhamos ali da estética parnasiana e simbolista, que era bem, digamos assim, bem presa. E aí vem então todas essas manifestações que querem o quê? Que pregam sempre a questão da liberdade, tá bom? Bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética. E aí houve então digamos, a introdução ali do movimento modernista no Brasil, tá bom, gente? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que a Semana de Arte Moderna, ela foi como uma espécie de transição das outras escolas literárias que nós vínhamos vendo, que era o parnasianismo, o simbolismo, e aí do parnasianismo e do simbolismo, lembra que sempre tinha uma coisa jogando com a outra, quando tinha ali no romantismo a subjetividade, vem então a questão do cientificismo, né? Ou seja, para bater de frente contra o sentimentalismo. Então o que acontece? A Semana de Arte Moderna, ela vem para romper com todo esse ciclo aí e para introduzir o que vocês irão ver o ano que vem, se Deus quiser, que vai ser o movimento modernista no Brasil. Certo? Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Tá? Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswald de Andrade e artista plástico de Cavalcante. Famosíssimos ambos, né? Tanto Oswald como o de Cavalcante, certo? Principais características, então, que vão aparecer nessa Semana de Arte Moderna. Primeira coisa, a ausência de formalismo, certo? Nada daquele formalismo que vinha ali
que tinha ali no parnasianismo. Você lembra que todas as formas, de todos os versos tinham que ter formas fixas, né? Tinha que se contar ali sílabas poéticas, era um movimento bem, digamos, preso. Então aqui nós vamos ter a ausência desse formalismo, certo? Ruptura, então vai romper com o academicismo e o tradicionalismo. Então nada de coisas acadêmicas tradicionais, certo? Crítica ao modelo parnasiano, como eu acabei de comentar com vocês, aquele modelo parnasiano, de formas fixas, né? Próxima coisa, influência das vanguardas artísticas europeias, certo? Aí tem aqui, né, o nome delas que nós vamos ver no próximo, na próxima aula, que é futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, certo? Então tem uma forte influência das vanguardas europeias. Valorização da identidade, da cultura brasileira, certo? Do que é produzido aqui, digamos, né? Mas assim, teve a influência ali dos artistas, né? Teve a influência das vanguardas europeias, teve origem lá, mas ela vai se destacar, ela vai ter uma continuidade com os artistas aqui do Brasil. Por isso que tem essa valorização da identidade da cultura brasileira. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, né? Então, tá vendo? Olha aqui, ó, a fusão, ou seja, vai vir ali as ideias europeias, né, artísticas europeias, e elas vão se fundir com o que é brasileiro, certo? Com o que é nato, com o que é nosso aqui. Experimentações estéticas, então vocês vão ver que vai ter toda uma loucura, todas movimentações assim e fatos bem estranhos, digamos. Liberdade de expressão, a principal característica, gente, nessa Semana de Arte Moderna é isso, liberdade de expressão. Eu posso ter uma arte totalmente diferente. Aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e aí dito, né, da época, uma linguagem mais vulgar, certo? Então, ou seja, essa vai ter ali mais a presença do oral, certo? Vai ter a presença ali dessa linguagem que é falada no dia a dia. E até então, gente, nós não tínhamos isso na arte. A arte sempre, por mais que tivesse liberdade, como foi pregado no romantismo, tinha, mas era limitada essa liberdade, certo? Porque ainda nós tínhamos ali vocábulos acadêmicos, vocábulos cultos, certo? Então, agora essa questão da linguagem coloquial em uma obra, ela vai vir a partir dessa Semana de Arte Moderna e do movimento do modernismo, né? Do pré-modernismo e do modernismo em si. Temáticas nacionalistas, ou seja, voltadas aqui para o nosso país, certo? E cotidianas, coisas do dia a dia. Então essas são as características da Semana de Arte Moderna. Agora nós vamos então ter um resumo, vamos fazer uma compilação do que aconteceu nessa Semana de Arte Moderna. Preste muita atenção. No cenário da independência do país, que foi ocorrida ali em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas, econômicas, né? Então, quando veio essa questão da independência aqui no país, tudo isso teve ali uma esfera de transformação, né? E uma esfera de independência, de nacionalismo, do que é nosso realmente, certo? E aí veio com isso também o advento da industrialização e o fim da Primeira Guerra Mundial. Era isso que estava acontecendo aí no mundo, certo? Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética, que se encaixasse com o que estava acontecendo aqui no mundo, com o contexto, né, em que nós estávamos, certo? Então, daí vai nascer então a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, por escritores, por músicos, pintores, que buscavam inovações estéticas, certo? O intuito era criar uma maneira de romper, né, quebrar ali com os parâmetros que vigoravam
nas artes em geral. Então todos esses artistas, porque são todos artistas, escritores, músicos, pintores, se reuniram e tentaram sempre buscar uma inovação, certo? Inovação, algo que fosse realmente diferente do que já tinha sido visto até então, certo? A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, né? Vocês vão lembrar aí da nossa história do Brasil. Ou seja, então eram pessoas que tinham, digamos, um status, né? Digamos, eram bem financeiramente falando, certo? Que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite, gente. Essa política café com leite, justamente dessa fusão aí, digamos, desses fazendeiros de São Paulo com os mineiros, com Minas. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época, governador do estado de São Paulo. Olha a política aí, né? Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras, olha aqui, ó, eles vinham das oligarquias, era quem dominava, quem tinha o dinheiro nessa época, certo? Então, já que eles tinham possibilidades financeiras, eles o quê? Viajavam e iam estudar onde? Na Europa. E foi lá que começou, né? Começou todo esse burburinho dessas novas ideias, né? E eles trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando um movimento modernista no Brasil. Foi assim que começou. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma forma de protagonismo na cena cultural brasileira. Ou seja, Brasil estava iniciando, era um bebê ali, mas estava o quê? Iniciando nessa nova independência. Então, peraí, se tudo aqui é novo, se nós temos aqui a nossa economia, se nós conseguimos produzir o nosso café, então o que acontece? Nós temos que tornar a nossa cultura própria mesmo, a nossa cultura totalmente brasileira, digamos assim. O que mais que aconteceu então aqui nessa Semana de Arte Moderna? Seria uma semana de escândalos literários e artísticos. Por que escândalo, gente? Porque toda a sociedade brasileira estava acostumada, com aquelas novelinhas de folhetins, com aquele romantismo, certo? Que vinham sendo pregados com toda aquela formalidade, né? Enfim, toda essa estética que toda a vida foi pregada aqui na literatura. E o que acontece? A Semana de Arte Moderna veio justamente para bater de frente, mas para bater de frente mesmo. Então foi um escândalo literário, né? E o quê? De meter os estribos na barriga da burguesia paulista. Olha aqui, gente, a burguesia, aquele pensamento burguês lá do nosso romantismo, certo? Foi assim que durante 3 dias, né, 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas que foram irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, que vai ser um dos nossos representantes tanto do pré-modernismo, né? E olha só qual foi então o tema: a emoção estética da arte moderna. E aí foram seguidas de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila, certo? A parte da inauguração. No segundo dia, houve a apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picha e a leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Ronaldo de Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose, né, gente? A tuberculose era largamente falada aqui, né? Largamente difundida, digamos, largamente
a tuberculose era a doença da época, né, gente? A grande doença da época, certo? Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana, lembra daquela poesia fixa, né? Moldada. Então, a crítica apareceu aqui, então, nessa leitura que foi feita, né, do poema de Manuel Bandeira. O que causou indignação ao público. Muitas vaias, sons de latidos e relinchos. Ou seja, foi uma vaia assim, geral, gente. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Ou seja, as pessoas ali ficaram meio que escandalizadas com o que estava acontecendo e deixaram de ir. Houve então uma apresentação musical com mistura de instrumentos, exibida pelo tão famoso carioca Villa-Lobos. Quem nunca ouviu falar de Villa-Lobos? Pois é, ele estava nessa Semana de Arte Moderna. Nesse dia, o músico subiu ao palco, vestindo casaca e calçando em um pé sapato e no outro chinelo. O público, gente, vaiou demais, pensando que se tratava de mais uma atitude afrontosa, né? Uma atitude aí dessa modernidade, né? Mas aí depois foi explicado que o artista, coitado, nada mais, né? O que aconteceu é que ele simplesmente estava com um calo no pé. Será que foi isso mesmo, hein, gente? Ok. Nós vamos ver então os principais artistas. Nós temos aqui os nomes dos principais artistas representantes, né, participantes, digamos, dessa Semana de Arte Moderna, né, que foi Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Breschnedt, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida e de Cavalcante, né? Muito conhecido também. Então aqui todas as datas. Nós temos aqui uma fotinha que vai mostrar também aí, ó, os senhores, né, e participantes, né, dessa Semana de Arte Moderna. Repercussão. E aí? O que aconteceu? A crítica ao movimento foi severíssima. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Olha só, gente, que coisa, só porque eles tinham um pensamento diferente, um pensamento doidão. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos novos, né, vindos ali da Europa. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Anteriormente, ele já havia publicado um artigo criticando as obras da Anita Malfatti em uma exposição da pintora realizada em 1917, né? Ou seja, antes, né? Uns aninhos aí antes. Olha a crítica dele. Há duas espécies de artista. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente, olha aqui a palavra, anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, de coisas passageiras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes. Surgida cai lá como furúnculos. Nossa, gente, ele comparou com furúnculos, gente, da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Ou seja, essa artista aqui, a Anita Malfatti, ela já tinha mesmo tendências ali relacionadas às vanguardas europeias, assim como Picasso também, certo? Então ele
o que acontece? Monteiro Lobato vem assim, uma crítica assim, terrível mesmo a Anitta e a todas as características que ela trouxe, né, para a nossa cultura aqui brasileira, ok? Os desdobramentos. E aí, o que aconteceu depois dessa semana, né? Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos marcos mais importantes na história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. A partir disso, diversos grupos de artistas se reuniam com o intuito de disseminar esse novo modelo, tá? Então, algumas pessoas, teve sim toda uma crítica e tal, mas alguns artistas gostaram sim, por que não inovar, certo? Então, foram criadas essas revistas, movimentos e manifestos, né? Destacando, né, todas essas características aí modernas, né? Então, destacam-se a revista Claxon, revista Estética, Movimento Pau Brasil, muito conhecido também, Movimento Verde Amarelo, a revista Manifesto Regionalista, Terra Roxa, Outras Terras, revista de Antropofagia e Movimento Antropofágico, certo? Olha aqui, ó, uma das revistas, eu consegui uma fotinha aqui para vocês verem, que é a da revista Claxon, certo? Olha só, até a própria estética da revista, a forma, né, o layout, né? E aqui nós temos então o volume 1, né? Ou seja, depois surgiram aí outros volumes, né? Então, esses foram aí as influências da Semana de Arte Moderna, semana de 1922, ok? Ok, para hoje é isso, tá? Agorinha, então, eu vou gravar o próximo vídeo que vai falar sobre as vanguardas europeias. Beijo no coração de vocês e até a próxima!